A nossa possibilidade. Quero, antes de abrir a palavra aqui, eu vou passar para o Felipe. Eu quero cumprimentar a Fernanda, minha esposa, agradecer cada esforço, cada dia que ela me ajuda a poder tocar essa cidade. Quero cumprimentar e dar um beijo nos meus dois filhos, no Miguel e no Davi, que estão com um pouco de vergonha. Eu fui finalizar o discurso deles um pouquinho dentro do carro, sabe? Mas com os dois lá dentro não deu. Então tem que falar com o que tem no coração mesmo, tá? Cumprimentar o Felipe, parceiro de caminhada, cumprimentar a sua esposa e as suas filhas, obrigado mais uma vez. Cumprimentar o nosso ex-prefeito e hoje secretário de Mobilidade Urbana, que nos ajuda tanto aqui em Santa Bárbara do Oeste, o Denis. Cumprimentar os presidentes do PP, o Laércio, do Solidariedade, o Celso Ávila. Cumprimentar o presidente do DC, que é o David. Presidente do PRD, o Kleber, do Republicanos, o Adriano Panin, do Avante, a Valdevina, presidente do Mobiliza, o meu amigo Reinaldo Bispo, obrigado Reinaldo. Cumprimentar todos os secretários que aqui estão, que nos ajudam nessa caminhada. Quero agradecer a presença dos vereadores, do Baquim Júnior, Celso Ávila, Isaac Garcia, Joey Fornazari, Felipe Corá, Careca do Esporte, Juca Bortolucci, Kifu, Kátia Ferrari, Nilson Araújo, Tiquinho Tecai e Arnaldo Alves. Cumprimentar o pré-candidato a prefeito de Nova Odessa, o Bill, que já foi prefeito 8 anos, junto com o Denis aqui em Santa Bárbara, e o Bill lá em Nova Odessa. Trabalho bem feito, e mais uma vez aí, segue essa jornada, toda a sorte do mundo a você, Bill, que Deus te abençoe. Que Nova Odessa escolha aquilo que de fato vai fazer diferença na vida das pessoas. Cumprimentar o Márcio Leal, que é o representante aqui do meu amigo Chico Sardelli, agradecer a presença. Cumprimentar o Fabiano Pinguim, que está representando o deputado Marcos Damasio, o Antônio Carlos Rodrigues, o Flávio Junqueira, que está representando o deputado estadual Alex Madureira, Nicole Nicolete, vice-presidente do PL Jovem de Piracicaba. E aqui eu quero chamar o Felipe à frente, que é o meu vice-prefeito e o nosso pré-candidato a vice-prefeito nessa jornada. Pessoal, boa noite. Rafael judiou de mim agora, porque ninguém me avisou que eu ia falar. Fala. Mas, gente, sentimento de gratidão. Gratidão primeiro a Deus por nos dar mais essa oportunidade, principalmente pelo dom da vida, por permitir que nós tivéssemos mais um dia de vida. Agradecer a Deus por todas as experiências que eu vivi ao seu lado, Rafael. Agradecer aqui ao Denis, que sempre foi um grande parceiro, até hoje, ali em Brasília, tem auxiliado muito nós, enquanto cidade e também região. Assim como foi falado por todos os presidentes de partido que estiveram junto conosco nessa luta de estarmos montando as chapas. Aqui o Molina, o regional do Republicanos, Bill, que é candidato a prefeito lá na cidade de Nova Odessa, sucesso, que Deus te abençoe. Todos os presidentes de partido, ao Marcinho, que está ali na peleja com o Chico, nosso amigo. E também dizer aqui de uma maneira tão especial a minha família, a Karina, minhas filhas, que quando eu estava ali agora, no período da eleição passada, o Rafael sabe disso, nós tivemos que ficar durante o período fora da caminhada, porque durante a eleição a Karina tinha tido um problema de saúde, impediu que a gente conseguisse dar a atenção que a gente precisava ter na rua. E o Rafael, naquele momento, junto com toda a equipe, entendeu aquele momento que a gente estava vivendo, onde ela tinha passado por um momento, onde tinha tido um princípio de AVC e nos tirou da rua durante uma semana. Mas a garra fez com que nós chegássemos onde nós chegamos. E hoje, nos traz a alegria em saber que nós podemos contribuir tanto pela nossa cidade. Mais de 150 obras entregues. E as pessoas me perguntam muitas vezes o que é o mais gratificante dentro do mandato. E além de, logicamente, é sempre bom ser reconhecido pelas pessoas, muitas vezes as pessoas falando como a gente pode mudar de vida as pessoas de alguma maneira. E principalmente os nossos filhos, e eu sei que isso o Rafael tem esse sentimento também, quando a minha filha vai em uma obra e muitas vezes com uma amiguinha comenta que tem ali
o nome do Pai. Mas isso não é para engrandecer o nosso nome. Isso é para saber que a gente pode ajudar a mudar a vida de muitas pessoas. Isso é para saber que nós estamos construindo uma grande história na nossa cidade. E é uma história que não pode parar. É um momento que não pode retroceder. É um momento que nós temos que continuar avançando. A cidade precisa continuar crescendo. E eu quero aqui mencionar a todos os nossos pré-candidatos a vereadores e pedir que todos vocês nos auxiliem nessa luta, auxiliem nessa guerra, para que nós possamos, junto com o nosso prefeito Rafael Pelvezano, continuarmos fazendo a cidade de Santa Bárbara ser uma cidade expoente, não somente no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil. Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Ele falou que não estava preparado. Eu acho que ele treinou esse discurso, né? Tenho pressão. Deixa eu falar com vocês agora aqui, e eu preciso expressar isso, tirei aqui a formalidade, eu preciso falar isso do jeito mais leve, respeitoso e carinhoso possível. Como é gratificante chegar aqui e ver o olhar de cada um de vocês. A gente precisa entender, e eu acho que é isso que nos move, é isso que nos traz aqui hoje, que o dia da nossa convenção, ele é muito importante. Já foram naquelas palestras que alguém fala, muitas vezes na igreja, fala assim, olha para quem está do seu lado e fala, esse dia é importante. Esse dia é importante. Porque aqui é o marco inicial de uma caminhada que vai permitir que a nossa cidade se transforme ainda mais. Que vai fazer, e eu tenho tido esse privilégio fantástico, e eu vou dividir com vocês todos os dias, o privilégio de andar na cidade, escutar muitas vezes aquilo que a gente precisa fazer, mas escutar acima de tudo o orgulho que os barbarenses têm de Santa Bárbara do Oeste, o orgulho que eles têm nessa cidade. O orgulho de saber que há pouco tempo atrás nós tínhamos um prédio na cidade, praticamente 5 deles, vai, para a gente falar. Quem ia em Americana, nada contra, viu? Peço desculpa lá já pro Chico, mas quem ia lá em Americana, muitas vezes meu pai ia lá, eu ia lá, fazia o Senai, e o pessoal dizia, puxa vida, tem em Santa Bárbara, tem um prédio lá na Rua 13, como que chamava, pai? Dentão. Todo mundo conhecia isso. Hoje nós temos 80 torres pela cidade. 80. Isso não começou hoje, não. Isso é o trabalho de pessoas que se dedicaram à vida para que essa cidade chegasse nesse ponto. E 80 torres não surgem à toa. 80 torres de apartamentos surgem através da estrutura, através do tratamento de esgoto, através do trabalho de abastecimento de água, através da segurança pública, através do esforço de cada um de nós. É dessa Santa Bárbara que a gente está falando. É essa Santa Bárbara que nos enche de orgulho deles, que eu tenho certeza que você lá em Brasília leva o nome dela em todos os lugares que vai. A gente leva com carinho o nome dessa cidade porque nós desejamos o melhor. Porque quando a gente sai para falar na rua da nossa cidade, a gente fala com amor dela. A gente ama essa cidade mais do que tudo. E esse caminho de dedicação, de entregar o que tem de melhor, a gente vem fazendo ele da melhor forma possível. Quer dizer que nós nunca erramos? Não. Quer dizer que a única pessoa que passou pela terra nesses 2024 anos, um pouquinho mais, a única pessoa que passou, ainda assim, foi escolhida, deixou de ser escolhida por outro. Ninguém não erra. As pessoas erram. Mas nós não erramos em nenhuma oportunidade que a gente precisou construir um legado e deixar a capacidade para que essa cidade avançasse. A gente sempre entregou o melhor para que Santa Bárbara avançasse. É com esse sentimento de orgulho que eu divido com vocês aqui essa oportunidade, essa honra. Imaginem só o seguinte: alguém que começou lá atrás como estagiário da prefeitura, hoje é prefeito da cidade. Estagiário. O estagiário da prefeitura, que hoje tem a honra de comandar essa cidade maravilhosa. Hoje eu tenho a felicidade de, junto com tanta gente,
da gente pensar em Santa Bárbara para mais 4 anos, da gente pensar o que nós precisamos fazer. E através das ações, nós olhamos para frente. Através das nossas ações, a gente consegue imaginar o carinho que essa cidade teve. E eu vou contar algumas coisas aqui, vou ser rápido, prometo, mas eu acho que é importante, porque muita gente, de repente, está olhando hoje pensando assim: será que eu vou ter força para essa caminhada? Eu vou dizer para vocês, vocês vão ter mais do que isso. Vocês vão ter a coragem que a gente sempre teve, que nunca nos faltou para enfrentar todos os desafios. E eu falo isso porque quando lá atrás eu ainda imaginava o que eu ia ser na vida, eu tive a coragem de escolher entre a engenharia e a biologia e virar biólogo, porque isso me possibilitou trabalhar na prefeitura, ser estagiário. As escolhas que nós fazemos todos os dias norteiam aquilo que vai acontecer no nosso futuro. Lá atrás, eu trabalhava no banco, na Caixa Econômica Federal, concursado com um salário muito maior do que aquele que teria na prefeitura. Eu fiz uma escolha. Falo que os cabelos brancos, um pouco do meu pai, que ele tem, foram por causa dessas duas escolhas: abandonar a engenharia e fazer biologia, e depois sair do banco para ir trabalhar na prefeitura. Eu acho que eu fiz a escolha certa. Eu acho que eu escolhi fazer dessa cidade um lugar que me deu tudo. Está aqui. O que eu tenho de mais precioso nessa vida, que Deus me colocou, a Fernanda e os meus 2 filhos, os meus amigos, a minha família, ela me deu tudo. Então eu só tenho uma coisa a fazer, junto com vocês, fazer de Santa Bárbara um lugar ainda melhor. Junto com vocês, nós vamos trabalhar pela segurança pública, porque para nós, a gente não acha que ela está 100%. A gente sabe que nós somos uma das cidades mais seguras do Brasil e do estado. Isso não quer dizer que nós vamos parar. Pelo contrário, nós vamos trabalhar ainda mais. A gente sabe que tem um desafio, como a saúde é um desafio no Brasil, no mundo, na nossa região, nós vamos trabalhar ainda mais. A gente sabe que a educação precisa avançar, nós vamos trabalhar ainda mais. E eu estou falando e repetindo isso para vocês, porque muitos dos pré-candidatos, a gente vai estar junto na rua, debaixo de sol e de chuva. Eu dei uma olhadinha só na minha agenda, lá de 2020. A agenda de 2020 eu tinha 30 visitas até agora, nesse momento na campanha. Eu tenho 60 agora. Eu vou andar mais. Vou andar mais porque nós temos mais responsabilidade agora, porque a gente tem mais vontade. Vou dizer para vocês que a gente vai andar mais e que toda oportunidade que vocês em algum momento sentirem alguma dificuldade, se for numa visita e ela não for daquele jeito que vocês desejavam, sabe o que vocês vão fazer? Vão em outra visita. Vocês vão entrar no comércio e não vai ter aquele atendimento que vocês imaginavam, levando as suas ideias, vocês vão no outro. Porque é assim a vida da gente. A política se faz com o que tem de melhor no coração e com a coragem de enfrentar os desafios. A gente sabe como é a vida, nós sabemos, mas nós temos ainda mais o desejo e a coragem para levar as nossas ideias. É juntos com essa jornada, é juntos com essa vontade, com esse vigor, e eu falo do fundo do meu coração que eu desejo que a gente caminhe daqui para frente. Hoje é um marco, vamos dizer assim, formal desse processo, mas a alegria que nós vamos levar para as pessoas, da transformação da vida delas, vocês podem ter certeza, isso sim vai mudar o dia a dia. Isso sim vai fazer com que a gente entenda de que cidade nós estamos falando. A gente está falando de uma cidade que nós temos o direito de tratar de qualidade de vida. Qualidade de vida não é um conceito que a gente consegue resumir com uma coisa, é trabalho. Nada supera, nada resiste ao trabalho. Nada resiste ao trabalho, ao desejo de fazer o melhor para as pessoas. Felipe falou aqui, a gente deseja entregar um parquinho cada vez melhor, a gente deseja entregar uma UTI pediátrica. Olha do que a gente está falando. Imaginem só se a gente tinha um sonho ou a possibilidade de falar de UTI pediátrica nessa cidade. Não tem. E esse caminho até aqui ele foi construído com trabalho.
Não existe varinha mágica, nem solução mágica para a política. A política é trabalho. É esse o trabalho que faz diferença na vida das pessoas e é isso que a gente vai fazer. Vou dizer para vocês uma coisa que eu acho que é importante. Uma vez eu li num livro que toda vez que a gente ama algo, que a gente é apaixonado por determinada coisa, quando nós pensamos nela, a gente suspira. Eu suspiro pela minha esposa, pelos meus filhos. Vou dizer para vocês, eu suspiro quando eu penso nessa cidade. Eu suspiro quando eu penso que Santa Bárbara que a gente pode fazer por ela. Eu suspiro quando imagino o filho de quem não tem condição levarem os seus netos, as suas crianças, lá no Parque dos Ipês para verem os dinossauros. O pessoal fica bravo quando eu falo do dinossauro. O pessoal, quem acha que nós fizemos tudo errado durante 4 anos, é um ou outro. Acham que 4 anos nós não fizemos nada certo. Não tem problema, defendam isso. Nós não vamos atacar nada, nós não vamos falar de ninguém, nós vamos falar de trabalho. Nós vamos falar do sorriso das crianças quando vão lá e veem no Parque dos Ipês os dinossauros. Sabe por quê? Porque a gente deu uma possibilidade para a criançada, quem não tem recurso para ir longe ver, para pagar uma entrada no museu de zoologia, de paleontologia, para essas crianças irem lá. É isso que muda uma cidade. E eu vou dizer para vocês, Santa Bárbara está nesse momento. Esse é o momento. Diante de tudo que a gente fez em saúde, educação, segurança, qualidade de vida, geração de emprego, saneamento, não tem nada que a gente não possa sonhar. Não tem nada que a gente não possa pensar que faz sentido agora na vida do barbarense. E é isso que eu vim aqui hoje dizer para vocês. Eu vim aqui com toda a humildade do mundo, e aí eu falo com muita humildade mesmo, porque lá em 2020, o dele sabe bem disso, né? 2012 ele era o último, 2016 ele era o último, 2020 a gente era o último, e ele foi 2 vezes prefeito, eu fui uma vez, e nós vamos para essa jornada agora de novo. Quando apresenta qualquer resultado, qualquer número, para mim não importa. Se apresenta, se a gente está na frente, Deus abençoe, vamos trabalhar mais. Se apresenta, a gente está atrás, Deus abençoe, vamos trabalhar mais. Porque isso tem dado certo. Porque isso tem mudado a cidade. Não se preocupem com nada, a não ser com o nosso desejo de levar o melhor para o barbarense. Não se preocupem com nada, porque a gente vai juntos nessa jornada. E eu quero aqui, com essa humildade, dizer para vocês e fazer um convite especial. O convite é para que vocês me ajudem juntos, para que a gente caminhe por mais essa aventura especial de levar boas ideias aos barbarenses, para que a gente mais uma vez caminhe, gaste sola de sapato, com humildade, com respeito, para levar para Santa Bárbara mais 4 anos de desenvolvimento. E nós vamos trabalhar todos os dias, vocês vão contar comigo todos os dias para isso. Juntos, junto com uma equipe fantástica, junto com pessoas que desejam o melhor para a nossa cidade, a gente vai levar as nossas ideias mais uma vez para todos os barbarenses. Já deu certo e vai dar de novo. É essa cidade que a gente está falando, é dessa Santa Bárbara. Então, eu quero hoje agradecer imensamente a Deus, agradecer a minha família, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, agradecer os meus sobrinhos, agradecer a cada presidente partidário que aqui junto conosco dividiu esse momento, agradecer ao Denis, nosso secretário nacional, agradecer ao Felipe e a sua família. E eu quero agradecer muito a Fernanda, o Miguel e o Davi. Eu lembro que em 2020, para encerrar, o Miguel veio com um quadro. Ele pegou um quadro que nós temos lá em casa e ele trouxe para mim e me mostrou. Falou: pai, por que eu não consigo mais te ver? Porque a gente estava em campanha. Eu saía antes deles acordarem e voltava, eles já estavam dormindo. E eu falei isso para eles naquela oportunidade. Eu disse a ele: eu peço sabedoria para Deus, peço humildade, mas a força que eu preciso para levar as minhas ideias e para ganhar mais uma vez, sai desse tipo de compromisso que eu tenho com a vida dos meus filhos. Então quero dizer para vocês que eu estou com esse vigor, com essa vontade, eu vou andar o dobro, nós vamos andar todos os dias, a gente vai fazer a diferença, eu vou pegar cada ideia de cada um de vocês, nós vamos fazer dessa cidade cada vez melhor. Deus abençoe a todos vocês, muito obrigado.
Valeu, gente. Este é o nosso pré-candidato a prefeito, Rafael Piovesan. Conosco também o nosso pré-candidato a vice-prefeito, Felipe Sanches, todos os presidentes de partidos. E essa é a nossa convenção. Para ficar ainda mais bonito, pessoal daqui da frente, vamos virar o contrário agora. Para todo mundo sair na foto aí e a gente fazer uma festa muito linda. Pode levantar todo mundo, aquela mão pro alto, aquela energia bacana.